Olá, boa noite. Hoje no Jornal do Estado, INSS prorroga prazo para beneficiários realizarem prova de vida em agências bancárias. E você vai ver também. Engavetamento entre 5 carros deixa trânsito lento na ponte de Val do Suruagi. Polícia prende dupla que assassinou homem a pedradas no Pilar. Dia D. Vacinação contra pólio acontece neste sábado em unidades de saúde de Alagoas. Agora, no Jornal do Estado. Um engavetamento deixou o trânsito lento na ponte de Val do Suruagi. 5 carros se envolveram no acidente. De longe dava para ver o congestionamento que se formou na L-101 sentido Maceió. Em cima da ponte de Val do Suruagi, um engavetamento com 5 veículos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Uma freada brusca pode ter sido o início do engavetamento. A gente não pode afirmar com certeza qual foi o veículo causador, mas pelo que foi relatado pelos condutores, um veículo que ia à frente, de placa não identificada, uma van, freou bruscamente e isso fez com que os condutores lá reduzissem bruscamente sua velocidade. E com isso, o veículo que vinha atrás aqui, o último, ele colidiu contra a Saveiro e com isso foi gerando o engavetamento. Luiz Carlos conseguiu frear a tempo, mas o carro vermelho que vinha atrás bateu no dele e, em efeito dominó, 5 veículos se envolveram no acidente. Na subida ali, me surpreendeu que um carro freou na minha frente. Até que eu consegui frear o meu carro para não bater, e não bati. Só que vinha um HB20 atrás, o HB20 vermelho, e pela visão da moça não deu para ver o meu carro parado. E constantemente ela bateu na traseira do veículo e eu bati no carro que estava à minha frente. Já que não houve feridos, os carros foram retirados da pista expressa para liberar o trânsito. O soldado acredita que o excesso de velocidade pode ter provocado o engavetamento. A gente percebe que, tanto no dia a dia como trabalhando, a gente percebe que o pessoal não respeita o limite que é de 40 km por hora, né? Inclusive foram colocadas placas de sinalização recentemente, indicando a velocidade limite, mas infelizmente o pessoal não respeita e isso é um dos motivos que pode causar esse tipo de colisão, né? O guincho foi chamado para rebocar os carros danificados e o trânsito voltou a fluir após 2 horas de lentidão. Quando a gente chega numa situação dessa, a gente procura logo fazer o levantamento para que o mais rápido possível liberar a rodovia, né? E foi o que foi feito. A gente fez o levantamento aqui do acidente e conseguiu deslocar os veículos todos para o acostamento para que o fluxo volte ao normal, né? Beneficiários do INSS terão mais tempo para realizar a prova de vida nas agências bancárias. Marcelo Moreno traz mais detalhes. O INSS decidiu prorrogar a interrupção do procedimento de prova de vida, isso em virtude da pandemia, para evitar aglomerações também em agências bancárias onde esse procedimento é realizado. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o técnico do Seguro Social do INSS, Paulo Henrique Pontes. Paulo Henrique, essa medida é necessária por quê? Isso, em razão da pandemia do novo coronavírus, o INSS decidiu prorrogar mais uma vez essa suspensão da obrigatoriedade das pessoas fazerem as provas de vida, que é um procedimento que é feito de forma anual. Então, em razão desse estado de calamidade pública pelo qual estamos passando, o INSS publicou uma nova portaria prorrogando esse prazo de suspensão até pelo menos o final deste mês de outubro. Para o público de casa que nos acompanha e que ainda não sabe o que é a prova de vida, do que se trata? Olha, a prova de vida é um procedimento que deve ser feito pelos beneficiários, seja aposentados, pensionistas, recebedores de benefícios assistenciais da LOAS, tanto as pessoas com deficiência como os idosos, eles devem fazer esse procedimento anualmente. No entanto, como se trata de um ano atípico, uma situação atípica pela qual o mundo todo está passando, então o INSS tomou essas medidas como forma de aumentar o isolamento social e de estancar um pouco a disseminação e a proliferação do vírus. Claro,
Isso não quer dizer que aquelas pessoas que se sintam seguras de ir até uma agência bancária, que não façam parte, por exemplo, do grupo de risco, que elas estão proibidas de fazer esse procedimento. O que, na verdade, o INSS está fazendo é garantindo que os pagamentos não serão bloqueados em razão da falta da prova de vida. Porque, via de regra, em tempos normais, se a pessoa deixa de fazer a prova de vida, ela está sujeita ao bloqueio do pagamento, até mesmo à suspensão do benefício. Então, o INSS flexibilizou essas regras e criou essa condição para que o segurado tenha essa faculdade, essa opção, essa alternativa de fazer ou não. Agora, se aquela pessoa já vai ao banco para receber o pagamento rotineiramente e a prova de vida dela está vencida, não custa nada a ela fazer, já regularizar a situação do benefício, lembrando que ela não é obrigada a fazer, mas se puder fazer, já o faça. Porque quando retornar essa obrigatoriedade, possivelmente haverá aglomerações, a possibilidade de aglomerações nas agências bancárias, tendo em vista que essa demanda vai estar represada. E essa obrigatoriedade, ou a retomada da obrigatoriedade, será comunicada pelos meios oficiais do INSS? Exatamente. É o que tem sido feito, na verdade, essa quarta já prorrogação dessa suspensão. Isso se estende já desde março desse ano. Desde março desse ano que o INSS desobrigou essas pessoas a fazerem a prova de vida. E, claro, se houver uma nova suspensão daqui para o final do mês, o INSS vai tornar público isso e vai dar ampla divulgação para que as pessoas fiquem sabendo se terão mais uma oportunidade de esperarem um pouco mais para fazer a prova de vida. A Polícia Civil prendeu 2 jovens acusados de assassinar um homem a pedradas na Chã do Pilar. O delegado do caso disse que eles confessaram o crime. Vamos ver. José Martins de Lima e Laelson da Silva Cavalcante foram presos na tarde desta quinta-feira por policiais civis do Pilar. Os dois confessaram ter assassinado o servente Edmilson Tavares, de 46 anos. No interrogatório, eles explicaram a motivação do crime. Ele havia ingerido bebida alcoólica durante todo o dia com um grupo de jovens. Dentre eles, esses 2 jovens de 21 e 22 anos, que apesar da diferença de idade ser pequena, o de 21 anos é padrasto do de 22 anos. Eles terminaram sendo apontados como principais suspeitos, né, e, ao serem interrogados, terminaram confessando, né, a autoria do crime, alegaram que durante todo o dia a vítima havia tirado brincadeiras chatas com eles, e quando foi à noite, né, já durante a madrugada do dia 7 de outubro, eles se juntaram, foram até o barraco da vítima, onde houve um pequeno desentendimento, e eles terminaram executando o Edmilson Tavares com várias pedradas. Edmilson Tavares estava desaparecido há 3 dias, quando o corpo dele foi encontrado na noite do dia 8 de outubro, em estado de putrefação, dentro de um barraco de lona na Chã do Pilar. A equipe do repórter Fábio Araújo esteve no local do crime e acompanhou com exclusividade a perícia feita pelo Instituto de Criminalística. Há sinais de violência, pelo menos já deu para perceber isso? Exato, né? A guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar esse ocorrido. E no local onde o corpo foi encontrado, há vestígios de violência. As investigações vão prosseguir com a intenção de identificar a autoria e que o responsável por isso possa ser preso o mais breve possível. O exame cadavérico no ML confirmou o interrogatório dos presos. A vítima foi morta por um instrumento contundente que provocou vários ferimentos na região da cabeça. Segundo o laudo pericial, a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. José Martins e Laelson foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, mas o delegado explicou que as investigações continuam e que o inquérito policial tem prazo de 30 dias para ser concluído, tempo em que a delegacia pretende buscar ainda mais indícios sobre o crime. De prontamente, nós representamos pelas prisões temporárias que foram decretadas pela juíza Renata Malafaia, e hoje à tarde eles terminaram sendo presos e agora estão sendo recambiados para casa de custódia em Maceió, onde devem permanecer presos durante o processo.
Um motoqueiro morreu após acidentalmente invadir a contramão e bater de frente com um carro na L-101 Norte, em Japaratinga. O batalhão de polícia rodoviária informou que mesmo o motoqueiro estando de capacete, o impacto foi muito forte e ele não resistiu aos ferimentos. Quanto ao motorista do carro, ele abandonou o veículo e fugiu do local. Depois do intervalo, dia D de vacinação contra a pólio acontece neste sábado em unidades de saúde de Alagoas. É daqui a pouquinho.